Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas. Todo mundo, alguém teve dificuldade de encontrar o link para nossa aula? Eu mesmo, por engano, cliquei no link diferente e vi que tinha outra pessoa já lá também, perdida em outra sala. Então, observem, né, a ordem dos tópicos da disciplina e cada link vai estar sempre postado no Moodle nessa ordem. Hoje a gente vai ter um horário um pouco diferente. Primeiro, eu até demorei um pouquinho para entrar, que a aula da outra turma se estendeu um pouco mais. E para a nossa aula de hoje, eu vou precisar encerrar um pouco mais cedo, porque eu faço parte de uma comissão de ética da universidade, e aí tem uma audiência marcada para as 10 da manhã. Então, um pouco antes das 10 eu vou precisar sair. E como a aula da turma 1 provavelmente um pouquinho mais extensa, eu sugiro que vocês também deem uma espiada no nosso canal no YouTube para assistir a aula, porque eu vou postar essa aula provavelmente durante a tarde, só que a aula da turma anterior. Tá? A aula da semana passada que eu postei é dessa turma, então às vezes a gente vai fazer esse revezamento. Certo? Todo mundo, vocês conseguiram ler os textos? Tá? Para a aula de hoje, eu deixei separado um texto. Bom dia. Bom dia, olá. Vamos só um momentinho aqui. Então, para a aula de hoje, nós temos uma discussão introdutória, tá? Nós estamos na parte geral da nossa disciplina, e temos os textos de Norberto Bobbio, sobre teoria da norma jurídica, e Antônio Manuel Espanha. Tá? Naquele livro, é um livro muito interessante que mistura teoria e história do direito, chama O Caleidoscópio do Direito. Tá? Então, a aula de hoje ela tem esse objetivo de introduzir questões gerais da teoria do direito, que são, de certa forma, pressupostos do nosso estudo. Tá? A gente vai ver que todo mundo já possui alguma concepção de direito. Todos vocês já têm alguma ideia sobre como o direito funciona, como ele deveria funcionar, o que é o direito em sociedade. Mas toda concepção do direito traz consigo um conjunto de pré-concepções, tá? De crenças acerca de conceitos, acerca de temas, acerca de ideias. E para a gente avançar do ponto de vista metodológico no estudo da teoria do direito, a gente precisa averiguar estas preconcepções, tá? Porque senão a gente vai trazer conosco, né, nós vamos trazer conosco diversas preconcepções não refletidas, não apreciadas e não pensadas criticamente. Isso vai nos levar a conclusões acríticas acerca do próprio direito. Então, para o estudo da teoria do direito, a gente começa, e eu vou mais ou menos aqui seguindo o Bobbio nessa introdução, tá? A gente vai começar com uma discussão que parte de um pressuposto. O pressuposto primeiro é de que a experiência jurídica ela é uma experiência normativa. Tá? Então, falar em direito vai significar falar essencialmente em normas jurídicas. Normas jurídicas sendo criadas, normas jurídicas sendo aplicadas. Tá? Então, de um jeito ou de outro, direito implica normatividade. Tá? Isso é uma constatação meio que pressuposta. Assim, tá? É difícil dizer que não. Né? Será que a gente consegue pensar direito de maneira desconectada com a ideia de norma? Eu não consigo pensar num exemplo. Tá? Talvez seja falta de criatividade minha, mas eu acho que vocês aí vão concordar comigo, né? Que o direito ele está conectado a uma ideia de normatividade. Portanto,
Existe um elemento que é anterior, no sentido de ser mais fundamental do que o próprio direito, que é a normatividade. Isto porque a normatividade não é um fenômeno exclusivo do direito. Tá? Então, nós temos aqui a ideia de que existem normas que não são necessariamente normas jurídicas, mas que têm uma relevância dentro da sociedade. Então, normatividade não é um tema exclusivo do direito, mas é um tema pressuposto do direito. Se a gente observar o funcionamento da nossa sociedade, ou de qualquer outra, né? Mas a nossa é mais óbvio, mais intuitivo. A gente pode constatar que a maior parte das regras que organizam a nossa sociedade, o funcionamento da nossa sociedade, a gente pode dizer que a maior parte das regras, elas são, de certa forma, imperceptíveis. Tá? A normatividade, enquanto tema, está espalhado no funcionamento da sociedade. Não necessariamente a gente reconhece todas as normas as quais nós estamos cumprindo nesse momento. Um exemplo bem extremo, eu gosto de usar exemplos extremos do ponto de vista da clareza didática, então não se assustem, né? Mas nenhum de nós está aqui, alguns diriam assim, felizmente, né? Nenhum de nós está aqui nessa videochamada despido, né? Completamente sem roupas. E ninguém parou para pensar assim, será que eu devo cumprir ou não a norma de que nós todos devemos estar vestidos? Quem é que passou por um processo de reflexão e deliberação antes de entrar na chamada, pensando se deveria se vestir ou não, ou pensando assim, será que as outras pessoas estarão vestidas? Não sei. Alguém pensou isso? Não. Alguém acha que isso, que o fato de todos nós estarmos vestidos é um fato da natureza? É um fato que vem do acaso? É aleatório? Não é aleatório. Também não é diretamente natural. Mas não foi refletido, não foi pensado. Ao mesmo tempo, se conecta com uma normatividade. Existe uma norma aí, certo? Então, nós encontramos uma norma que não vem num processo de reflexão e de deliberação, e basicamente nem foi pensada enquanto norma por nenhum de nós, no nosso cotidiano. Pode ser, agora, parando para pensar, a gente pode até refletir, né? Será que então os nudistas não estão tocando num ponto interessante sobre a natureza das relações sociais e tudo? Pô, pode ser, mas o que a gente descobriu aqui rapidamente é que a gente está cumprindo uma norma sem nem ter pensado sobre a norma. Esse é o primeiro ponto. Então, toda sociedade traz consigo uma grande normatividade, uma grande carga normativa, mesmo normas que não estão sendo pensadas ou refletidas ou mesmo reconhecidas enquanto normas. Tá? Então, por exemplo, todo mundo, quando chega ali na cantina da faculdade, ou para entrar na aula, ou para qualquer coisa, ou mesmo para falar aqui, levantar a mão, rapidamente surge uma fila. E geralmente a gente não pensa se filas deveriam existir ou não, ou quais são os fundamentos das filas. Se alguém começar a querer passar na frente das outras pessoas, se alguém descumprir a norma, se alguém violar, né, furar a fila, aí, enquanto reação a esse descumprimento da norma, as pessoas vão começar a argumentar. Vão dizer assim, quem você pensa que é? Acha que é melhor do que o outro? Está passando na fila? A fila tem uma razão de existir, mas as pessoas só começam a argumentar sobre isso depois que ocorre um incidente. Se a norma estiver sendo cumprida, as pessoas nem pensam sobre isso. Né? Então, existe uma normatividade em toda a sociedade. Tá? Quem é que quer perguntar? Eu peço que use o microfone.
Não, era só uma besteira que eu acabei de lembrar aqui. Geralmente, Diga. quando a gente se organiza em fila, tendo sido. Tá dando para me ouvir? Sim, sim. Tá. Tendo sido algo organizado pela instituição ou pelo próprio público, algumas pessoas às vezes participam da fila por busca de informação e é justamente o que a gente nota, né? Quando essas pessoas elas buscam informação, elas querem, no caso, ir logo para o início da fila, obter a informação e voltar. Então, até nesses casos, a gente vê essas pessoas furando fila e, ao mesmo tempo, se justificando para que não haja esse tumulto, né? Essa desorganização. Eu só lembrei desse detalhe e achei interessante a gente lembrar aqui. Então vejam, né? A partir do momento que se deflagra um conflito, rapidamente as pessoas surgem com razões para dizer por que a fila deve existir ou não. Assim como se a gente questiona, se surgir uma pessoa nua aqui no meio desse Google Meet, né, dessa videoconferência, rapidamente as pessoas vão dizer por que isso não deveria existir, porque isso é uma violação de tal e tal norma de decência ou de talvez isso, né? Enfim, a gente vai surgir várias justificativas. Mas a justificativa, vejam vocês, é um processo posterior, que surge meio que depois que uma norma não refletida é confrontada. Né? Então, grande parte da existência das normas que regulam uma sociedade são normas não refletidas, não pensadas, e que não são frutos de um processo de deliberação. Então, parte de um estudo metodológico do direito exige da gente uma capacidade de trazer para o âmbito racional de discussão consciente muitas coisas, muitos pressupostos que não são frequentemente frutos de um processo racional de deliberação. Né? Camila, pode trazer essa questão? Professor, bom dia, tudo bem? Eu queria saber se o contrato social, exemplificado por John Locke, e os fatos sociais, exemplificados por Durkheim, são considerados normas. Ótimo. Todas esses diferentes autores, eles apresentam teorias, grandes teorias. Tá? Eles são grandes autores porque eles trazem grandes teorias. Tá? Do ponto de vista, primeiro exemplo, Locke, a gente vai ter uma teoria do contra. Eu interrompi o slide. Do contratualismo do direito natural, um conjunto de teorias muito amplas. Durkheim ele vai trazer toda uma teoria do funcionamento da sociedade, que de certa forma ele responde a uma herança de autores como Locke que falam do direito natural. Então, Durkheim vai buscar uma explicação de fatos sociais, vai desenvolver uma teoria social. Esses autores, eles trazem grandes teorias, e quando eu destaco grande teoria, quer dizer que para uma teoria robusta acerca do funcionamento da sociedade, do direito, das normas, existem vários pressupostos. Se a gente, se o nosso processo de conhecimento, de aprendizagem, ele é muito estranho, porque muitos de vocês aí têm 18 anos, alguns mais, outros menos, né, outros muito mais, outros um pouco menos. E aí quando a gente está se educando, a gente vai de autor em autor. Né? Então, tu lê um Locke, aí depois pula lá e lê um Marx, ou um Durkheim, ou um Weber, e aí a gente vai pegando grandes teorias e a gente pega as conclusões. E a gente não pega os pressupostos dessas teorias. E aí a nossa tendência é querer analisar esses grandes autores. Eu falo isso baseado em experiência própria, essa foi também a minha trajetória de aprendizado. Mas hoje eu posso dizer para vocês, e por isso que eu vou reforçar isso na nossa disciplina, a gente precisa prestar mais atenção nesse momento agora, nesses pressupostos do que nas conclusões. Então, a gente vai analisar, por exemplo, Locke, a gente vai analisar
outros autores de teoria social, mas nas nossas primeiras aulas, nós não vamos chegar às conclusões ainda. Então, eu peço para vocês um pouco de paciência em relação a isso, tá? Eu vou agora enfatizar mais essas questões mais básicas. E aí, só depois da gente ter discutido essas questões mais básicas, que a gente vai conseguir julgar se a teoria de Locke é útil ou não, se ela é boa ou não, ou o Durkheim. Mas essas leituras vocês podem ir trazendo porque elas são fundamentais para a nossa discussão, tá? Então, assim, eu estou falando de normatividade social. De certa forma, isso implica numa discussão sobre o que é uma norma social. O que é um fato social. E como que um fato social pode se converter num fato jurídico. Tá? Então, por exemplo, Durkheim faz uma análise do suicídio em diferentes países e ele vai encontrando uma regularidade, tá? Nesse evento. Que em muitos países, principalmente na época que ele escreve, o suicídio era um tipo penal. Né? Era e até hoje é considerado por muitas religiões um ato proibido, né? Um ato contrário à religião, e muitos sistemas jurídicos também traziam a proibição ao suicídio, o que tinha como implicação o fato de que uma pessoa que estivesse com alguma coisa que a levasse à tentativa de suicídio fosse punida, né? Socialmente punida, criminalizada. E Durkheim, ao analisar o suicídio como fato social, vai dizer assim, não, isso é um fato que talvez não, e aí a implicação, talvez não devesse ser punido como um tipo penal, né? Tem toda uma discussão que decorre do que seria uma análise das regras em sociedade, da normatividade e a sua conexão com o direito. Mas, e aí eu deixo esse alerta, essa é uma discussão de um tópico avançado, e a gente ainda está numa discussão inicial, tá? Isabelle. Não, é só que o suicídio é aquela famosa discussão entre eu tenho direito à vida, mas não tenho direito sobre a vida, né? Mas assim, ó, questão super interessante. Porém, a gente ainda nem sabe direito definir o que é direito. E, na verdade, a gente também não sabe definir juridicamente o que é a vida. Quando que ela começa, quando que ela termina. Se a gente quiser problematizar a fundo, a gente vai ver que a maior parte das nossas concepções são muito parecidas com a regra de vestimenta. Né? Elas funcionam muito bem na medida em que elas são cumpridas e na medida em que a gente não pensa muito sobre elas. Quando elas são descumpridas, a gente se força a dar uma explicação de por que elas são boas ou por que elas funcionam. Né? Mas faz parte agora do nosso processo de estudo trazer à tona os fundamentos dessas concepções. Tá? Então, vamos voltando aqui ao slide. Eu vinha destacando que, para o estudo teórico do direito, a gente precisa destacar a importância de uma dimensão normativa da nossa existência. E aí, 2 pontos. Bob mesmo destaca que a dimensão normativa, ela se relaciona tanto com a existência individual quanto com a existência em sociedade. Tá? Então, a gente pode dizer que toda existência em sociedade está relacionada a uma dimensão normativa e que mesmo a existência individual, ela possui uma dimensão normativa, talvez do indivíduo consigo mesmo. Né? O que eu devo fazer? Né? As questões de ética nos implicam uma normatividade do ponto de vista individual.
Além disso, quando a gente fala de normatividade, a gente precisa destacar que toda normatividade ela só ganha um sentido claro e definido quando ela está inserida num contexto histórico, contexto cultural. Pode ser também um contexto religioso, econômico, político. Em outras palavras, as normas elas ganham significado, ou a gente só consegue entender o significado completo das normas quando a gente insere essa norma num contexto histórico, ou num contexto cultural. No chat ali eu já tinha mencionado a questão cultural, né? Eu acho que quando a gente estava falando sobre a norma de vestimenta. Ainda assim, a gente pode dizer até que ponto não existe uma normatividade natural nos seres humanos. Então, muitos autores também vão se preocupar em discutir. Só um momentinho. Aqui. Em discutir a normatividade no sentido natural. Tá? De qualquer forma, quando a gente fala de normatividade, a gente precisa destacar que as normas jurídicas, elas são apenas um dos tipos de normas, e que elas se enquadram em um conjunto maior. Elas se enquadram num contexto em que existem vários outros tipos de normas. Então, as normas jurídicas não são as únicas que possuem normatividade. Toda norma se depara com um conjunto diferente de normas. Francisco, quer comentar? Pode Oi, abrir. professor, bom dia, tudo Sim, bem? tudo. Alô? Pode falar. Professor, bom dia. Esse é o meu primeiro contato que eu estou tendo com o senhor. Acho que a gente vai conversar bastante, porque a minha situação demanda mesmo. Uma curiosidade, o senhor postou no e-mail que era para a gente, não só no e-mail como no áudio, que era para a gente entrar necessariamente pelo e-mail da UFBA. Assim eu fiz, tentei por diversas vezes, não consegui, deu como não acesso. E aí resolvi, por iniciativa própria, entrar pelo meu e-mail pessoal. Eu consegui. Não sei, isso aí eu deveria me reportar a quem, professor? Olha, essa é uma questão importante que você traga E isso. também, o áudio eu não estou, praticamente que eu não estou lhe ouvindo. E eu estou preocupado, professor. Isso, bom, duas coisas, tá? Primeiro, eu não faço ideia dessas questões técnicas, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Por outro lado, todas as nossas aulas, elas são gravadas e elas podem ser assistidas posteriormente, tá? Por isso que eu estou postando todas as nossas aulas no canal, no YouTube, que é Professor, de fácil acesso. Aí você pode assistir depois, portanto, não fique desesperado se perder uma aula. Por outro lado, vão ter outros meios para resolver isso aí, né? Mas eu não tenho certeza. Julie, quer comentar? em relação à dúvida de Francisco, você tem que resolver com o STI da UFBA, através do... Peraí, eu vou encontrar o e-mail. Legal. Eu vou encontrar o e-mail e aí você vai enviar o seu número de matrícula, seu nome completo e a sua situação e eles resolvem. Eles não demoram mais de 2 dias, às vezes eles resolvem em horas e aí você vai conseguir resolver a questão do e-mail da UFBA. Joia, querida, clareou. Eu sugiro Obrigado. ao colega que, a despeito do que Júlia falou do e-mail, que eu também tive esse problema no semestre passado, exatamente com essa disciplina, eu sugiro que ligue para o número da central de atendimento. Ainda que demore o atendimento, eles atendem e fazem toda a coordenada para que a gente possa consertar qualquer tipo de problema, inclusive de renovação de senha, se for necessário e tudo mais. Então, talvez o problema esteja no próprio e-mail, que foi o que aconteceu comigo. É uma possibilidade.
Então, e até para não ficar nessa espera ansiosa pelo retorno do e-mail, que nesse período eu acredito que seja uma demanda muito grande. Então, a gente liga, sim, prepare-se para 30 minutos de espera, não tanto, mas aproximadamente isso. Mas, pelo menos, seu problema será resolvido no dia e, sim, eles atendem. É isso. Ufa, amenizou. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nada. Muito bom. Então, assim, vejam, né? Muitas vezes o professor não tem as respostas, mas os colegas têm, né? Então, essa parte da colaboração faz bastante diferença, né? Legal. helpdesk@ufba.br, tem o número aqui no chat também, tá? Então, fiquem à vontade. Então, além disso, também destaco para vocês acompanharem as gravações, tá? Porque sempre vocês vão ter esse acesso, esse acervo, para ir acompanhando junto com o material. Bom, eu vinha falando que, primeiro, para a análise teórica do direito, a gente precisa destacar a questão das normas. Então, uma teoria do direito, ela geralmente também é uma teoria das normas. Tá? Teoria, especificamente, das normas jurídicas. Por outro lado, quando a gente fala de teoria da norma, a gente precisa reconhecer que normatividade é algo existente em toda a sociedade, aparentemente, tá? Esse também é um pressuposto. Será que toda a sociedade possui normatividade? Acho que a maioria das pessoas vai dizer que sim. Tá? Então, existe uma conexão com a ideia de normatividade e a ideia de sociedade. Além disso, nós precisamos considerar a multiplicidade de normas, tá? De que uma sociedade ela não se guia por um conjunto determinado de normas. A gente, mesmo em tempos míticos, ou tempos bíblicos, digamos assim, que algumas culturas podem dizer assim, existem 10 mandamentos, existem 10 normas, ou existem 30 regras que todos devem seguir, ou existe uma regra só, faça aquilo para os outros, aquilo que você quer para si mesmo, ou faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Por mais que as culturas eventualmente enfatizem um número determinado de normas, quando a gente observa socialmente o fenômeno de funcionamento de toda a sociedade, a gente vê que existe um número indeterminado de normas. Tá? Quer dizer que a gente não sabe de antemão quantas normas que existem numa sociedade. Existe um número indeterminado de normas. Existe uma multiplicidade de normas. E existem normas de caráter distinto, algumas de caráter moral, outras de caráter mais político, outras mais tradicionais, em outras palavras. Existe uma variação grande de conteúdo das normas, existe uma variação em número, que a gente não sabe. Isso, lembrando que a gente estava falando antes, que existe também um predomínio de normas não refletidas e não deliberadas. Então, esses são alguns dos pressupostos do estudo da normatividade. Quem é que quer falar aqui? Vou abrir a nossa fila. Francisco e Diego. Acho que o Francisco já falou, ele só não baixou a mão. Acho que foi Isso, legal. Acho que foi isso. Enfim, desculpa. Professor, é só... Não, tranquilo. É só um comentário, assim, acho que a se refletir também, que dentro, né, e aí o conceito de sociedade é amplo, mas também pode ser restrito, mas dentro, por exemplo, se a gente for falar de sociedade brasileira, um conceito mais amplo da palavra sociedade, diversos grupos vão ter normas distintas. Então, a norma que funciona entre os professores da UFBA talvez não seja a mesma norma, algumas das normas não vão ser as mesmas dos alunos, as normas que eu respeito no meu trabalho não vão ser as mesmas normas que eu respeito, enfim, em casa ou no bar com os meus amigos. Então, acho que tem também essa multiplicidade. As normas da galera que mora, sabe, na aldeia hippie em Arembepe não é a mesma norma da galera que vive no Corredor da Vitória, enfim. Então, dentro
de uma mesma sociedade, em nichos diferentes, grupos diferentes, convivem, enfim, as normas jurídicas se pretendem meio universais para um determinado local, mas as normas sociais, enfim, variam. Como você falou, existe uma pretensão de universalidade E em até muitos sistemas normativos. E até algumas normas com implicação jurídica variam. Por exemplo, assim, dentro do exemplo que você citou, o nudismo. Nas praias de nudismo, o nudismo que é criminalizado em todos os outros lugares é permitido lá, né? Por uma série de questões. Muitas vezes sem isso estar escrito, né? Exatamente. Não está escrito no Código Penal isso. Mas é socialmente aceito e, consequentemente, né, desse local deriva, enfim, eu nunca vi pessoalmente a polícia batendo na praia de nudismo e levando todo mundo preso, como aconteceria se você estivesse nu no Corredor da Vitória. Então, também tem essas implicações, né, o quanto a aceitação social de uma norma talvez modifique a implicação jurídica dela, mesmo sem estar diretamente, enfim, né, legalmente modificada, por assim dizer. É isso que a gente precisa levar em consideração quando eu destaco que toda norma ela tem o seu significado determinado dentro só de um contexto histórico, contexto cultural, contexto social, de que o sentido, o significado de uma norma não está contido nela mesma. O significado ele só é determinado quando a gente relaciona as pessoas entre si, aquela norma, um determinado contexto histórico, um determinado contexto cultural, social, e que esses outros elementos são indispensáveis para que a gente entenda o sentido da norma. A gente precisa superar uma visão do senso comum de que as normas elas têm um significado associado a um texto ou a uma frase, de que a gente sabe o que as coisas querem dizer, porque você usou a expressão sociedade brasileira sem uma boa definição do que você quer dizer com sociedade brasileira. E ninguém ficou revoltado com você de, poxa, Diego está falando em sociedade brasileira, mas que sociedade brasileira é essa? É a sociedade que vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, 200 e tantos milhões de habitantes, todos fazendo parte da mesma sociedade. É uma sociedade brasileira que identifica hoje, mas identifica 200 anos atrás também, porque também era uma sociedade brasileira. Você não definiu nada disso. Você não definiu nada disso, mas também ninguém estranhou que você não definiu nada disso. Porque nós estamos acostumados a usar palavras, expressões e conceitos sem fazer uma reflexão prévia de definir exatamente tal coisa. Aí, quando todo mundo usando conceitos não definidos, discute sobre várias coisas, a gente chega a conclusões muito diversas. Né? Então, cada um de vocês vai ter uma concepção diferente sobre direito, sobre como as coisas deveriam ser e tudo mais, e quando a gente for analisar detalhadamente, a gente vai ver que a gente nem parou para definir o que a gente quer dizer com sociedade, o que a gente quer dizer com norma jurídica, e assim por diante. Né? Então, isso é só um enunciado assim, de cautela geral, né? De como que a gente precisa ter uma reflexão metodológica mais profunda acerca do nosso próprio estudo, das nossas discussões. Né? E não é uma crítica, pelo contrário, né? Só adicionando ao que você mencionava. Acho que Gabriel estava na fila, depois Isabelle. Eu acho que a gente também precisa se questionar sobre a fila. Né? As pessoas levantaram a mão, uma primeiro e depois a outra. Por que a pessoa que levantou a mão primeiro tem que falar primeiro? De onde que vem essa normatividade? A pessoa que levantou... E se eu dissesse assim, Isabelle primeiro, porque afinal, mulheres primeiro? Faz sentido? Não? Depende do contexto. Depende do contexto? Acho que aí iria da questão de... Acho que a gente pode colocar aí, por exemplo, de justiça, né? Por exemplo, eu tô aqui há mais tempo. Se eu tô aqui primeiro, eu sairia primeiro. E aí, Isabelle, por exemplo, entrou depois e sairia depois, né? Ou pela questão que o professor falou, de questão de
de gênero, ou enfim, várias formas que a gente tem de atribuir isso. Mas E quando uma pessoa está na fila do supermercado com um casal, e aí uma pessoa fica na fila e a outra vai buscar as mercadorias, e aí a outra volta com um monte de mercadoria enquanto o outro estava segurando a fila. A pessoa estava na fila, mas eu acho que ela deveria estar fora da fila, mas ela está na fila. Então, veja, o que eu estou destacando aqui, até um caráter um pouco assim de brincadeira, é de que a gente segue várias normas, né? A gente tem no nosso funcionamento social normal várias normas, e que a gente não tem uma boa explicação definida, clara, super metódica sobre o funcionamento das normas. Uma vez que a gente é confrontado com o cumprimento ou descumprimento das normas, ou com um questionamento, aí a gente meio que inventa uma desculpa, né? A gente vai atrás de explicar, né? Não, porque é uma questão de justiça, é uma questão de tempo, normas precisam ser cumpridas, porque a sociedade, isso ou aquilo. Mas será mesmo que se a gente tivesse parado antes para pensar, a gente seria chegar às mesmas conclusões? Enfim, isso é só uma provocação. Finalmente, agora, o Gabriel faça o seu questionamento que você queria fazer antes, por favor. não, foi mais a nível assim de complementos do assunto da gente, da fala de Diego, né? Que ele coloca dessa amplitude gigante de normas e de complexidade das normas. Que aí a gente entraria, e até o texto, né, de Caleidoscópio fala no final, que ele primeiro ele vai colocar, existe uma coisa assim, existe um eixo X, Y, Z, e aí ele chega nesse sentido de pluralismo jurídico, né, e do direito comunitário, que surgem em pontos específicos da sociedade, mesmo num estado gigante que tem as suas normas, em algum lugar ínfimo, né, a gente vai decrescendo as camadas, tem outros tipos de normas. Então foi mais a nível de adição, e que não tem hierarquia, né, são igualmente legítimas, não tem dependência, e... Ok, agora eu me perdi, perdão. Mas é assim, como uma já que o mundo é plural, a gente vem com esse pluralismo aí para explicar. E como o direito, ele vem da sociedade, ele evolui da sociedade e ele responde da forma que a sociedade seria melhor de forma harmônica. Eu vou usar essa menção que você fez para avançar numa definição que é a seguinte. A gente estava falando que direito implica norma e que existe uma multiplicidade de normas, certo? Multiplicidade de normas implica também dizer, muitas vezes, que existem diferentes tipos de norma. Você pode dizer que existe uma norma que é moral e você pode dizer que existe uma norma que é jurídica. E a maioria das pessoas busca diferenciar norma jurídica de norma moral. Então, existe uma qualificação em diferentes normas. Então, a multiplicidade de normas não é a mesma coisa que o pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico já vai ser a discussão de multiplicidade de tipos de normas jurídicas em diferentes fontes, diferentes entes, diferentes ordens dentro de uma sociedade. Só para adiantar esse ponto. Né? Depois a gente retoma essa discussão. Vamos lá, Isabelle. Oi, prof. Você falou agora de diferentes de normas, e é verdade, né? Até Maquiavel, quando escreve O Príncipe, ele diferencia as normas morais das normas políticas e jurídicas e diz, então, a gente vai seguir algumas delas, outras a gente não vai seguir. E, tipo, o que eu tinha levantado a mão é que você falou que muitas vezes a gente não reflete sobre os termos que a gente usa. Eu acho que as leituras dos cursos têm sido assim, porque eu fui ler Caleidoscópio e aí o cara jogava um absolutismo legalista lá, tipo, você sabe o que é absolutismo legalista? E eu falei, eu não sei. E aí eu tive que ficar procurando o livro, né? E a gente não faz isso quando a gente não conhece. Quando a gente já tem uma ideia da coisa, a gente passa batido. E é quando a gente pesquisa o significado das coisas que às vezes a gente acaba se aprofundando.
E eu vou fazer uma adição ao que você falou, que você diz assim, quando a gente conhece, a gente não vai atrás, né, de saber. E aí eu vou dizer assim, não é quando a gente conhece, é quando a gente acha que a gente conhece, quando a gente acredita que a gente conhece. Porque muitas vezes a gente acha que a gente conhece, mas a gente não conhece. Não tem um conhecimento aprofundado, mas simplesmente pressupõe que a gente sabe. Entendeu? Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que é... Então, esse é um dos pressupostos, a ideia de que a gente tem que ser capaz de revirar as nossas próprias preconcepções. Bem descartes, né? Pegar Isso. e colocar em dúvida tudo que a gente conhece. Porque assim, a dúvida como ponto de partida é o que revolucionou a forma de pensar da modernidade, tá? Tanto da ciência, né, quanto da filosofia moderna. Então, se você olha para o horizonte, você vê uma coisa mais ou menos reta, você olha para o Sol, ele faz um círculo, assim, né, mais ou menos, começa de um lado, vai para o outro. Então você pode ter certeza que a Terra é plana e que o Sol é que gira em torno da Terra. Porque é isso que é a percepção mais óbvia do mundo e das coisas. E você precisa começar a questionar as coisas mais óbvias para realmente avançar no conhecimento. Porque a forma como a tradição se estabelece é aditiva, é ir construindo em cima, né? Então, assim, bom, a gente já tem certeza que a Terra é plana, né? Então, como é que funciona o céu? Não, então, o céu é uma abóboda. Então, como é que funciona o Sol e a Lua? Não, então... E aí o conhecimento vai sendo construído em cima, um do outro. E aí os filósofos, por muito tempo, eles foram construindo teorias muito elaboradas e muito complexas para explicar por que os planetas vão de um lado para o outro de forma meio esquisita, né? O que explica tudo, todas essas coisas. E são construções intelectuais fantásticas. São teorias muito bem elaboradas. Eram pessoas muito inteligentes se dedicando a construir as teorias para explicar o funcionamento das coisas. Mas eram teorias construídas em cima de certezas. Eles tinham certeza que a Terra tinha tal característica, eles tinham certeza de tal coisa, principalmente porque eles associavam isso a dogmas, né? Então, quando você parte de certezas, não importa o quanto de intelectualidade que a gente consiga construir ali, às vezes a gente vai construir todo um prédio, né, em fundamentos completamente frágeis. E aí a coisa desmorona rapidamente, quando a gente troca o pressuposto. Entendeu? Então, a dúvida como base do método científico e filosófico é o que marca o pensamento moderno. O pensamento pré-moderno, ele é cheio de certezas. O pensamento moderno, ele é cheio de dúvidas. Tá? E é por isso que a nossa aula vai ser tão confusa, porque é uma aula moderna. Né? Na primeira aula, vocês não vão ter certeza de nada. Eu espero que seja assim. Né? Então, vamos lá, seguindo a fila. Enfim, foi eu, professor. Só, na verdade, dentro do que você disse, né, acho que você tocou num ponto bacana quando você falou da Isabelle, né? O que aconteceria se você dissesse que a Isabelle, enfim, iria primeiro, porque, afinal de contas, mulheres primeiro, eu comentei rapidamente que depende. Eu digo porque, por exemplo, nesse contexto, aqui nessa aula, talvez Isabelle ou outra pessoa, ou o próprio Gabriel respondesse que não, né, que isso não faz sentido, que nós temos uma estrutura, mas em outro contexto, por exemplo, num acidente em que o bombeiro colocasse mulheres seriam resgatadas primeiro, é muito mais improvável que a Isabelle fosse se colocar contrária a isso, que é óbvio, ela seria muito inteligente, não seria muito inteligente se fizesse o contrário disso, num contexto como esse. Mas como essa multiplicidade, talvez essa abertura das normas, essa não reflexão anterior sobre as normas, que coloca as normas
não tanto como princípios éticos. Então, se Isabelle tem por ética a justiça, e ela entende por justiça que a primeira pessoa da fila tem que ser atendida, independentemente do contexto, ela vai ter que defender que seja a primeira pessoa. E se isso resultar num dano grave para ela, paciência. É um princípio ético que ela, né, estabeleceu, ou que nós, enquanto sociedade, estabelecemos para nós. Mas, como não há essa reflexão, como ela não existe, como a gente meio que segue o bonde, né, essas normas também acabam podendo se dobrar mais à nossa vontade. Então, o exemplo que você traz da fila, né, talvez a gente não ache correto uma pessoa entrar na fila aleatoriamente, passar na frente e passar. Mas existe uma certa flexibilidade que permite que a gente faça com que uma pessoa deixe outra esperando, a mãe leve o filho para o mercado e ele fique lá eternamente na fila, esperando ela chegar com as compras. Ou, enfim, que uma pessoa que está com 1 ou 2 produtos apenas peça para a primeira pessoa da fila e passe. Sendo que, por óbvio, né, se isso fosse algo a ser refletido, no mínimo ela teria que pedir para todas as pessoas da fila. Porque quando você passa na frente do primeiro da fila, você não está passando só na frente dele. Você está passando na frente das 10 pessoas que estão na fila. Mas é muito mais improvável que a fila se revolte pela pessoa que deixou, né, enfim, alguém passar um pacote de leite, do que se a pessoa deixar uma pessoa vir com um carrinho repleto de compras e passar. Mas, ora, não é uma questão de justiça a primeira pessoa da fila ser a primeira a passar, a primeira que chegou, como o Gabriel trouxe, porque isso se relativiza em tantos momentos, né? Então, Será assim, que era uma questão de justiça e foi relativizado? Ou será que não era nenhuma questão refletida? E aí as pessoas organicamente vão ter que decidir se vão reagir ou não, e ao reagir elas vão decidir intuitivamente alguma estratégia discursiva do tipo, isso é injusto, ou isso é justo, ou o que você está fazendo é certo ou errado, e aí dentro dessas estratégias vão surgir argumentos de justiça, mas isso só vai surgir depois. Então, hoje, analisar, eu já acho que é um pouco mais assim, processo de formação discursiva de normas, né, da ideia de argumentação. Mas isso é algo que é um tópico avançado, assim, a gente vai discutir mais ao longo dessa disciplina, né. Tinha algum outro ponto que você estava falando que eu queria mencionar, mas rapidamente me saiu da mente, então passo adiante a palavra para quem quiser falar, pode ser na fila, pode não ser. Eu. Vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai Eu vou tentar ir pela fila, então. Eu acho melhor. Bom dia, professor. Foi você? Eu acho que eu fui primeiro. Foi, João. Então, desculpa. Então fala. Tranquilo. Pode deixar. Vou falar rapidinho. Bom, professor, eu estou com 2 dúvidas, só que uma é a principal e a outra seria a primária para respondê-la. Primeiro, o que seria uma norma jurídica? Como diferenciá-la de uma norma moral, de uma norma ética? E, bom, a partir dessa caracterização, o pluralismo jurídico não se baseia muito mais na variedade de normas para manter a ordem? Ou o pluralismo jurídico se refere somente à variedade de normas jurídicas? Nesse caso, o exemplo dado por Bobbio, um grupo de delinquentes possui representa um pluralismo jurídico, não seria neutralizado, já que eu não consigo enxergar uma relação jurídica, uma norma jurídica dentro de um grupo desse. Tem como o senhor explicar, por favor? Se você não consegue visualizar uma norma jurídica entre um grupo de bandoleiros, de assaltantes, de bandidos, coisa assim, isso significa que você já tem uma definição do que é norma jurídica e o que não é. Porque você está dizendo, nesse contexto, não tem como ser norma jurídica. Então, se você está dizendo isso, você já tem uma definição de norma jurídica. Mas é muito baseada no senso comum, sabe? No que meu pai falou, no que minha mãe falou. Então, eu tenho certeza absoluta que, pelo menos de um modo profundo, eu não estou certo.
Ou pelo menos... Legal. Então, assim, você tá querendo dizer que a gente precisa, de certa forma, suspender as nossas crenças do senso comum, ou pelo menos colocar em dúvida para discutir, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. Se o senhor puder Eu acho explicar que a minha contribuição vem exatamente nesse âmbito, quando a Isabelle ela fala, né, da terminologia e citaram o próprio termo pluralismo. Por exemplo, como eu vi alguém citou Sócrates, alguém falou de Descartes, aí foram citando filósofos que fizeram parte dessa construção de um método, de uma observação sobre os fenômenos, para que a gente pudesse ter mais lisura e critério que saia exatamente desse espaço de senso comum, né? Então, assim, o que julgo ao longo de alguns estudos que eu percebo é que justamente o grande embate que houve, trazido da Grécia para cá, é sobre a perspectiva do que em filosofia vai se chamar de ontológico ou gnosiológico, o que é isso, esses palavrões, e que são muito úteis na dinâmica da feitura do direito enquanto ciência, enquanto método. É justamente se você tem ontologicamente uma observação diante dos fenômenos, com o máximo de atenção ao que eles são em si, ou se você tem uma grande contribuição da subjetividade, ou seja, do indivíduo interferindo pelo pensamento, e que é isso que vem a ser a gnosiologia, ainda que gnosiologia seja essa subjetividade, esse sujeito que pensa com critérios, mas qual é a distinção entre os fenômenos externos que estão sendo observados e o próprio processo do entendimento, da inteligência ou da razão, fazendo essa observação sobre esses fenômenos. Isso vai acontecer também na historiografia do pensamento político e jurídico. Então, fazer a leitura com método, ou método do próprio... Esqueci agora o termo do Descartes, né, dessa exploração ao máximo para chegar a uma lógica, a um entendimento padrão, tudo isso é feito baseado numa construção que precisa desses primórdios, desses pressupostos que o professor tanto fala, para que a gente não use da intervenção o tempo todo, do entendimento baseado nos achismos, baseados no senso comum. Então, essa grande história da juridicidade, mas que não é só a história da juridicidade, ela acompanha a história do pensamento ocidental, ela é feita no intuito de fazer um caminho de ascensão, ou um caminho em si, de construção de uma racionalidade ou de critérios de averiguação. Os critérios de averiguação são importantes, assim. O comportamento numa fila é uma norma. Se a gente for rebaixar muito, muito mesmo, e com imediatez, é para conter a selvageria, não é? Para que a gente a gente cria um pacto muito rápido, para que é repetido há muito tempo, para que a gente não chegue e não beire a violência. E isso passa por um critério da razão. A razão já criou o seu método e a gente reproduz isso tantas vezes que a gente já não está mais fazendo essa análise, estudando se isso é ou não. A gente reproduz porque esse é um método eficaz. Dentro desse critério aqui, se eu estou na fila do supermercado, por mais que, como o Diego falou, se uma pessoa passa na frente, ela passa na frente de todas, a gente cria uma dinâmica para conter o mais imediato do que é mais natural no homem e menos racionalizado. No momento que a gente entende que tem um código chamado fila que a gente reproduz, isso já tem intervenção de um conteúdo racional, né? De um conteúdo que não é pensado, mas que passa assim pelo filtro da socialidade e do entendimento já racional das coisas e da feitura da vida, né? É mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que o professor tem contribuições melhores. Não, eu acho que acho que você está destacando uma coisa que faz parte da nossa tradição filosófica, assim, que é, de certa forma, pressupor uma inteligência na ordem social, né? De que existe uma razão por detrás de por que as coisas são assim. E de que faz parte da investigação filosófica não só questionar, mas também expor a razão por detrás das coisas, né? E principalmente a filosofia grega que você mencionou, né, a filosofia socrática, principalmente depois de Aristóteles, existe muito dessa coisa de que existe uma razão por detrás das coisas.
de que faz parte da filosofia revelar essas razões. O que eu gosto de provocar um pouco mais é que às vezes essas razões não são nem razões. Assim, aí já vem uma influência maior da psicanálise, então, que é uma, digamos assim, é um fruto descendente do pensamento moderno, né? Depois de Descartes, depois de Marx, né? Nós temos a psicanálise, vai dizer, não só você não sabe que a Terra não está no centro do universo, como o próprio ego, a própria racionalidade não está no centro da nossa própria personalidade. Já é um aprofundamento maior, né? Que é tipo assim, a gente acha que a gente tem boas razões para fazer as coisas que a gente faz, mas a maioria das vezes a gente não faz determinadas coisas pelas razões que a gente acha que faz, né? Mas já é uma discussão um pouco mais complexa, né? Mais avançada. O que eu quero trazer aqui também é o seguinte, acho que o Matheus tinha comentado sobre o senso comum, e o Espanha é um autor que se preocupa em fazer uma historiografia do senso comum dos juristas, né, os teóricos do direito, aqueles que criam as doutrinas jurídicas, eles compartilham um determinado senso comum. Tá? E o senso comum dos juristas, que vem de um período histórico, né, que tem por contexto os séculos 17, 18, 19 e 20, eles, em grande parte, compartilham um senso comum de que o direito, enquanto fenômeno jurídico, está centrado numa entidade chamada Estado. Justamente porque esse período de modernização das sociedades, né, do século XVII, século XVIII, século XIX, e mesmo em alguns lugares do século XX, nós temos um processo de estatização, de formação dos estados modernos, de centralização do poder político em figuras conhecidas como estatais, de monopolização do uso da força, da violência, por parte de uma instituição chamada Estado. Então, quer dizer, quem é que declara guerra? Não é uma pessoa contra outra, um grupo contra... É o Estado contra outro Estado. Né? Quem é que prende as pessoas? É o Estado. Né? Então, existe uma monopolização do uso da força. E existe, em paralelo, uma monopolização do direito, da capacidade de criar normas, da capacidade de aplicar normas. E isso tem como consequência uma teoria jurídica geralmente monista, né? Que existe um ordenamento jurídico dentro de cada Estado. E de que o Estado e o ordenamento jurídico são coisas que coincidem ou se relacionam de forma muito íntima. Esse senso comum faz com que os pais de vocês tenham uma reação visceral à ideia de que um grupo de bandoleiros possa criar entre si normas jurídicas. Né? Não era mais ou menos esse o exemplo que o Matheus estava trazendo? Quer dizer, a gente, assim como a gente vê uma pessoa furando a fila e tem uma reação visceral, a não ser quando é a gente mesmo, mas quando são outras pessoas, a gente tem uma reação visceral, não é uma reação racional. É uma reação visceral. Isso está errado. E aí depois explica racionalmente. Não, isso está errado porque as outras pessoas estavam na fila, elas estavam esperando, você não tem direito de passar na frente. Depois a gente tem uma argumentação racional. Mas primeiro surge um desconforto. Né? O desconforto é a quebra de expectativas, né? Aquilo que eu achava que era, não é. A mesma coisa, as pessoas têm um desconforto quando alguém questiona. E se um grupo de pessoas armadas toma um território e começa a ditar? Faça isso, faça aquilo, agora você pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo. Ah, mas era um grupo terrorista. Sim, mas eles controlam um território, eles dizem o que as pessoas podem ou não fazer. Elas não estão produzindo normas jurídicas?
Sim ou não? Isso só seria afirmativo caso a norma jurídica fosse algo que se conquistasse com base na força, com base na coerção. E isso é norma jurídica? Norma jurídica é descer o cacete em alguém para fazer o que eu quero? Ué, Não, mas É você tem que uma entender que o provocação próprio interessante. Foucault já fala que o Estado tem que tomar cuidado com as suas punições para não se tornar aquilo que ele pretende punir por ser errado. Então, o Estado também usa força o tempo todo. Mas Qual não é- exatamente a diferença Então, de para que quem faz Estado isso com tem o Estado, exército? por exemplo? E agora, adicionando uma questão, o que que seriam das normas jurídicas se não fosse o cacete? é isso. O Espanha Tem fala exatamente isso. Ele fala que a um diferença autor que ele... Pode falar, Matheus. É por causa do autor aqui, ó, depois eu comento. Agora já não tem mais fila, não tem mais lá, virou agora a caos. China já foi, né? Agora, é isso, que o Espanha, ele fala muito que a diferença de uma norma jurídica para uma norma social, para a religião, para a moral, é a força do Estado. Porque diferente dessas outras formas de pensar, de acreditar em uma certa ideia do que fazer, essa norma jurídica que é reforçada pelo Estado, essa que é a diferença. Se não E tem o essa força do Estado, não tem essa norma assim, entendeu? Senão então você significa, está baseado na moral. então significa que o pluralismo jurídico não existe. Simplesmente o Estado é que domina tudo e as outras instituições, os outros ordenamentos jurídicos não valem de nada. Pô, Mas aí é uma pergunta importante que é, a gente está falando de se coisas existem ou não existem, ou a gente está falando de como que a gente vai definir as coisas. E na nossa definição, aí a gente vai estar dizendo como as coisas deveriam ser. Então, assim, você falou, será que o pluralismo jurídico existe? Professor, Para responder uma questão de existe, vai ser uma questão de natureza mais sociológica. A gente tem que estabelecer primeiro critérios de averiguação do que seria existir, o que seria não existir, e aí olhar empiricamente para o mundo e ver se existe ou não existe. Mas eu acho que não é isso que a gente quer dizer, né? A gente quer dizer, a gente está pensando mais em definições do que em questões empíricas. eu posso falar? Porque minha mão está levantada tem muito tempo agora. Desculpa, eu parei de olhar aqui a fila. É porque, senão, a minha colocação vai ficar, tipo, Sim, muito por favor. atrasada. A gente já foi, já voltou várias vezes. Dentro disso que a gente está falando, eu acredito que, por sorte, ainda se encaixa a minha colocação, que é a relativização das normas jurídicas e a multiplicidade delas. Eu ia citar, né, como exemplo, porque a gente está falando a questão da fila do supermercado e tudo mais, a questão da amamentação em público para a mulher e como ela é polêmica. Por mais que haja, né, a gente sabe que há uma lei de proteção para as mães no Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro, que ela pode amamentar o filho em qualquer lugar, basta a criança sentir fome. Mas, ao mesmo tempo, em muitas cidades, mães, elas são detidas pela guarda municipal por estarem desnudas. Eles acreditam que é uma forma de provocação. Então, a respeito da relativização das normas que a gente estava falando agora, é exatamente a forma que elas se chocam, né? Porque, ao mesmo tempo que a amamentação é um direito da mãe e do filho, e ela só está, né, alimentando, as pessoas acreditam que ela está quebrando a regra em relação à nudez. Em muitos países, mães, né, elas são presas por amamentarem em público. E eu acredito que seja muito... um exemplo simples, eu sei, mas é um exemplo simples que, até na questão dos bandoleiros que a gente estava falando agora, ele pode ser encaixado, ele pode ser, né, de forma mais inferior, ele pode ser um dos exemplos da relativização e do jeito que as normas podem se chocar, do jeito que os conceitos que a gente define, mostra pra gente que, tipo assim, por mais que a gente utilize dessas coisas sólidas, né, dessas definições sólidas que temos, na prática, se torna algo muito mais paradoxal do que simplesmente pegar, abrir o caderno e falar, não, isso aqui é permitido, não, isso aqui não pode.
né? Era só isso, era uma colocação relacionada a isso. Eu queria falar na hora da fila do supermercado. Claro, não, foi um ótimo exemplo, né? Então, mas enfim. não, foi um ótimo exemplo esse, né? E nos traz uma questão que é a seguinte: a gente está agora numa averiguação teórica mais básica mesmo, né? A gente não tem nem muito como deduzir conclusões fortes. Se a gente adotar uma teoria positiva do direito, e a gente vai estudar bastante positivismo, então você fala assim, já existe uma norma jurídica federal que tem ampla aplicação, que permite isso explicitamente. Então, o guarda municipal, quando ele coage a pessoa, está fazendo uma coação ilegal. Então, assim, determinada conduta do agente público é ilícita, inclusive, diante de uma compreensão positiva do ordenamento jurídico. Então, aqui eu já estou fazendo um discurso, uma fala, que tem a ver com essa dimensão normativa do direito, dizendo assim, o que tal agente fez, né, viola o direito nesse ponto, porque o ordenamento jurídico possui uma estrutura tal que nos traz como conclusão tal e tal coisa. Eu estou fazendo uma análise normativa do direito que é a partir de um viés positivista. Eu acho absolutamente, e aí não é uma questão de introdução à teoria do direito, já é uma questão de formação de vocês. Conseguir operar dentro da teoria positiva do direito é o conjunto de ferramentas mais importantes para a formação de vocês. Tá? Fazer essa análise, porque é isso que vai fazer diferença na hora de você entrar com um habeas corpus, na hora de você entrar com uma ação, na hora de você defender a pessoa de uma situação, ou se defender, ou enfim. Então, entender e saber operar dentro do positivismo é a coisa mais importante para a formação de vocês, do ponto de vista prático. Tá? Mas isso não quer dizer que isso exclua outras apreciações, como a gente estava falando. Não, em determinado contexto, as mulheres não são oprimidas quando estão amamentando em determinada cidade. Aí em outra cidade lá do interior, isso ocorre. Fazer essa análise não implica em dizer que está certo que em tal lugar a regra seja uma, em outro lugar seja outra, não implica em dizer que se as pessoas, se os guardas municipais em tais lugares estão fazendo isso, que isso é, digamos assim, a norma jurídica naquele lugar, e aí trazer consigo, com essa descrição, uma normatividade, a mesma que a gente usa da normatividade quando a gente está falando num contexto positivo. Então, a gente precisa ser capaz de fazer análises diferentes, com graus com abordagens distintas, tá? Só para fazer esse esclarecimento. No caso, os guardas do interior, eles usam como norma o próprio senso comum, né? E as mães que são detidas e que deixam isso passar são mães que não sabem a respeito da lei que protege elas. Isso, e aí a gente pode problematizar no sentido de que a efetividade das normas jurídicas, elas exigem um enraizamento no senso comum. Tá? Então, quando o senso comum estabelece décadas e décadas e décadas de expressões jurídicas, como em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher, isso quer dizer que existe uma preconcepção que tem uma consequência jurídica muito forte de que a violência doméstica ela está fora do âmbito de proteção estatal. Né? Então, o senso comum, de certa forma, determina como o direito está sendo aplicado ou não, e vice-versa, existe uma conexão. E aí, quando a gente fala de uma Lei Maria da Penha, de vários outros elementos que juridicamente vêm para tentar mudar a situação, a coisa muda em conjunto com a mudança no senso comum. Se o senso comum não mudar, a gente vai ter aquele fenômeno que no Brasil a gente chama de leis que não pegam, ou que não colam.
Porque é necessário, em alguma medida, uma conexão com o senso comum. Agora, não é que o senso comum domine tudo, né? Se vem uma ordem judicial, se um juiz manda o policial ir lá e fazer tal coisa, senão o próprio policial vai ser pego por outro policial, quer dizer, se a estrutura burocrática do Estado decide funcionar, aí a coisa funciona. Né? Mas a própria estrutura burocrática do Estado também se relaciona com o senso comum. Mas aí já é uma outra discussão. Tá? Vamos seguir aqui agora a fila, para não causar maior constrangimento. Rafael, Diego, Matheus. Foi eu ou você, Diego? Você, Rafael, você é o primeiro. Certo. Obrigado. Eu queria falar sobre a questão que Jorge levantou, o questionamento que ele fez da existência do pluralismo jurídico. Foi discutido isso no texto do Bobbio. Na formação dos Estados nacionais, houve a centralização das normas jurídicas através da coação social, o uso da força como legitimação do Estado como monopólio da produção jurídica. Então, talvez essa questão da porrada, da coação social, formou o monopólio jurídico dentro da nossa sociedade. Então, talvez por isso a gente veja no papel do Estado esse regulador muito mais presente do que deveria ser como pluralismo mesmo, sabe? Então, era sobre isso mesmo. Acho que, enfim, eu só vou emendar junto com o Rafael, porque acho que consiste na mesma lógica de pensamento, e aí, enfim, eu pessoalmente não consigo pensar muito em falar disso sem remeter a Weber, porque é isso, causou uma certa estranheza no João, como ele colocou aí, essa discussão, mas que está muito presente, acho que fica muito determinada quando a gente recorre aos conceitos de dominação em Weber, de poder, porque a grande diferença do Estado, para além do uso legítimo da força, e que, na verdade, é o que possibilita o uso legítimo da força por parte do Estado, é a aceitação. Então, nós, coletivamente, para Weber, enfim, aceitamos a dominação do Estado. Então, o que diferencia um presidente de um ditador? Por exemplo, em termos de legitimidade do que ele faz, porque nós aceitamos melhor a decisão de um presidente, seja ele eleito no semipresidencialismo, no parlamentarismo ou qualquer outro sistema, porque nos parece legítimo, né? Ele foi eleito, ele foi escolhido, e aí, com essa legitimidade, o Estado tem a legitimidade da força também. Então, assim como o professor deu exemplo, a quem declara guerra não é um indivíduo com outro indivíduo, inclusive não pode. Você não pode declarar guerra. Eu não posso chegar, por mais armas que eu tenha, por mais poder bélico que eu tenha, declarar guerra contra, sei lá, a Venezuela. Isso é terrorismo, não é guerra. Porque só quem tem esse poder legítimo é o Estado. Assim como quem vai impor as normas jurídicas. Se o mesmo policial faz algo enquanto agente do Estado e enquanto indivíduo, em um momento ele está correto, ele é agente do Estado, no outro ele é miliciano, né? Porque ele está agindo às margens do Estado, à beira do Estado, e essa dominação não é aceita legitimamente. Se ela é aceita com base na força. Então, acho que aí vai causar essa distinção do que a gente, ou pelo menos é um caminho para a gente entender essa distinção do que a gente pensa como, do porquê é tão equivocado falar em normas jurídicas impostas numa sociedade, pessoas que pegaram armas e dominaram um certo local, muito embora, isso se pareça e muito com a configuração, com a formação de boa parte dos estados. Uma boa parte também. Isso é uma coisa que inicialmente era subestimado pelos sociólogos e depois passa a ser mais analisado, melhor analisado, que é o fato de que a força, quando é efetivamente utilizada, ela vai gerando legitimidade por si só. Quer dizer, não sei se você conhece alguém que não interessa que tipo de governo que existe ou não, se é um ditador, se não é a favor. Tem gente que é assim, tem governo, eu sou contra, né? Mas tem gente que tem um governo, eu sou a favor, não quero saber de quem que é ou o que não é. Quero que as normas funcionem e que a força seja usada de maneira previsível.
Então, mesmo, às vezes a gente pensa que as questões de legitimidade são questões bem definidas, que é eleição, é mandatos, é normas jurídicas, tudo mais, mas não é. Às vezes a própria força, quando utilizada de forma consistentemente, ela gera na cabeça das pessoas a legitimidade. Isso, inclusive, até no uso da violência, né? Uma pessoa que é abusadora, ela vai oprimindo tanto a pessoa que a própria pessoa começa a achar que não, que a pessoa tem razão, porque, afinal de contas, quem usa da força tem um poder muito grande de produzir um discurso de legitimação. Tá? Tô falando uma análise que já é quase limítrofe, né, que extrapola a teoria do direito. Tô indo já para a teoria social, tô indo já para a psicopolítica, né, que é a relação entre o funcionamento psicológico das pessoas e as teorias políticas, né? Então, por exemplo, assim, o Talibã, a gente pode falar claramente, é um grupo terrorista, são pessoas terríveis e malvadas, e vão oprimir mesmo, e vão fazer um monte de coisas terríveis mesmo, não dá para dizer que não. Mas eles tomaram o poder no Afeganistão. Ontem já, ou antes de ontem? Foram forjados pelos Estados Unidos na década de 80. Claro, tem todo um contexto, tem toda uma história. Dominou para o Palácio Presidencial. A China já fez aquilo que qualquer teoria das relações internacionais toma como óbvio. E a China apoiou com o Paquistão a formação do Talibã. Isso. Então, a gente fica nesse... só para uma coisa, para não me passar. Tem a teoria de formação do Estado, que vai falar, que é oficial, que a gente estuda, exatamente que Estado é povo, governo e território. Mas hoje se fala, em estudos mais aprofundados, que na realidade Estado é povo, governo e exército. Ou seja, são as forças mesmo que podem ser mobilizadas para instituir ou não a existência daquele Estado. Agora, a gente sabe que no caso, por exemplo, do Talibã, estão por trás também, não só o mercado do gasoduto e tal, como o mercado de tráfico de drogas também, e aí é uma outra coisa. Mas isso é importante. As forças são que formam o Estado. Por mais que a gente tenha essa institucionalização da juridicidade para dar uma contenção e para poder a gente tornar as coisas mais palatáveis e se poder viver, mas na prática, assim, quando você vai para estudos mais profundos, você vai vendo que, do contrário, não existiria espionagem tão aprofundada e a gente não estaria sendo devassado o tempo todo. É porque são as forças, tem muitas forças reais e forças militares e bélicas por trás disso. Então quando a gente fala de teoria do direito, a gente está falando de uma camada da realidade. Mas, pensando aí numa cebola, né? Muitas camadas aí. Tá? Então, o mundo jurídico, ele possui os seus próprios significados, ele possui uma certa autonomia, mas ele não é a única coisa da realidade. A não ser que você seja advogado, parte num processo e queira falar a linguagem do direito positivo por questões profissionais e tudo mais, e aí você vai dizer, não, o mundo são os autos, o processo. Você não vai trazer nenhuma prova que esteja fora aqui do processo. Ou foi uma prova obtida de maneira ilegal, está dentro do processo, você tira e esquece que isso existiu no mundo real. Tá? Então, de certa forma, quando a gente fala do direito da forma contemporânea, como a gente estuda, o direito ele implica uma criação de uma realidade artificial, separada dessas discussões sociológicas, econômicas, né? Só que isso é uma das atuações profissionais que envolvem o direito, né? Compreender, estudar o direito também implica lidar com esses outros pontos. Tá? Eu vou passar a palavra para as outras pessoas, mas eu queria completar que é o seguinte: um grupo armado tomou o poder num país distante. O país vizinho, né, eu estava citando o caso da China, fez o que é a coisa mais básica das teorias das relações internacionais, e disse assim, um grupo tomou o poder, é o novo governo daquele território, e a China, por várias outras razões, mas em consonância com essa teoria das relações internacionais, reconheceu o novo governo. Então, assim, isso nos ajuda a explicar aquela lógica o que diferencia um grupo de outro? Um grupo armado toma o poder. Será que é mesmo a legitimidade? É a legitimidade no sentido de que as pessoas aceitam? Como que a gente define se as pessoas aceitam ou não? A gente faz uma pesquisa de opinião?
A gente liga para 50 mil domicílios em Cabul e pergunta: vocês estão gostando do novo governo? Não. Né? Por isso que eu digo que a questão da legitimidade, ela às vezes é colocada de forma confusa quando a gente lê assim de forma descontextualizada o Weber, por exemplo. Porque ele entendia muito mais a questão da efetividade do poder. A efetividade do governo aí gera legitimidade, de forma quase que consequente. Assim. Então, o que a gente mede é se aquele grupo realmente domina um território. E é o que tudo indica, sim. Né? Por isso que sou tão ridículo, profundamente ridículo, e profundamente contrário a qualquer, assim, teoria introdutória, manual de teoria do Estado, das relações internacionais, quando uma boa parte dos países do Ocidente resolveu dizer que uma pessoa que estava fora do país e que tinha um cargo que não tinha nada a ver com o cargo de presidente era o governo da Venezuela. Lembram do Guaidó? Isso foi uma ofensa aos estudos de vocês básicos de teoria do Estado, de teoria das relações internacionais. Né? Por quê? Tinha, obviamente, uma pessoa no governo efetivo de um território, de um povo, com exército e tudo mais, com leis funcionando, com polícia nas ruas, na Venezuela, que chamava... que não era o Guaidó, era o Maduro. Então, dizer que uma coisa não é outra era assim de uma coisa, de uma bizarrice, tanto que se parou de falar sobre isso e as pessoas meio que fingiram que nada daquilo ocorreu. Né? Não vamos falar sobre aquilo porque sou ridículo. Sou ridículo porque trazer uma questão da legitimidade de um ponto de vista, assim, apenas discursivo, do tipo, eleições, isso ou aquilo, de forma completamente desconectada de uma realidade empírica, social, política, das relações de poder, é completamente descabido. Nenhuma análise séria do funcionamento do Estado e do direito vai ser completamente alheia à realidade empírica. Né? Enfim, tá? Só um grande parênteses aqui para a gente refletir melhor sobre essas questões. Tá? Vamos voltar aqui. Tinha Matheus, Davi, João, Leonardo, Lucas. Vou falar. Vamos lá. Voltando aqui, eu acho que foi Júlia que disse, né, daquele coisa da amamentação. Eu acho que uma coisa que... Eu já me confundi quem é que falava o quê, porque o cabelo é dos dois, e aí eu não lembro quem mais falou o quê. Mas um dos autores, ele fala muito desse nomismo legislativo, né? Que muitas vezes a população, ela acredita nessa norma social porque ela não teve acesso a essa lei que muitas vezes é muito complexa para a população comum entender. Então, normalmente, essa formação dessa moral, desse acordo social das pessoas, como a amamentação ou até mesmo a pré-nudismo, muitas vezes fica acima da lei real, porque as pessoas não têm acesso a essa lei, entendeu? Sim, sim. Deu para ver tudo ou eu caí? Tranquilo. Eu preciso passar logo a palavra para os outros, porque em breve eu vou precisar sair por causa de uma outra reunião, tá? Então, fique à vontade aí rapidamente para fazer os últimos comentários. Pronto. Bom dia, professor. Voltando para o debate sobre o pluralismo jurídico, que João e Rafael, se não me engano, debateram aí, eu acho que Bob até faz uma boa distinção disso, eu acho que deve ser feita essa distinção entre a análise ideológica e científica da coisa, né? A análise empírica da coisa. Quando ele fala da questão que analisa o direito como instituição, ele deixa bem claro que ele não está ali para discutir a relevância e fazer juízo de valor da ideologia, mas sim da aplicabilidade na sociedade, né? A questão científica e se ela realmente existe em sociedade, e não fazer o juízo de valor da questão ideológica. Por exemplo, o objetivo desse pluralismo para revelar o poder de atuação da sociedade como no seu coletivo, a questão de você conseguir
se ordenar juridicamente, organizar a sociedade entre direitos e deveres, obrigações e poderes, para revelar esse engajamento social, esse poder de atuação, e de não uma sociedade passiva e simplesmente submissa ao poder estatal, que monopoliza esse direito. A questão é se isso realmente existe ou não, né? E aqui, dando minha opinião, eu acho que sim, existe. Eu acho que essa visão do Estado como a grande unidade, ela bebe muito do antigo regime, absolutismo, a origem dos Estados nacionais, e que é inegável que o Estado é sim hoje a grande unidade, o grande poder jurídico, mas a gente não pode fechar os olhos para essas instituições sociais. Eu fui pensar até, não sei o que o senhor acha, mas assim, se eu posso considerar os sindicatos, as ONGs, como essas instituições sociais, não necessariamente estatais, de ordenamentos jurídicos. Sim, se uma entidade ou se um acordo coletivo pode se colocar acima, contrariar normas jurídicas estabelecidas pelo legislador, isso é um exemplo empírico de pluralismo jurídico, alguns vão dizer, né? Outros podem argumentar que como o próprio direito brasileiro positivo é que traz essa opção dos acordos coletivos e da autodestruição, digamos assim, né, de alguns direitos, então não é pluralismo porque foi o Estado que trouxe essa... Entendeu? É o direito positivo estatal que traz essa possibilidade dele não ser aplicado e de outras coisas serem aplicadas. Então, por exemplo, assim, se uma lei diz que tal coisa pode ser resolvida por particulares, não é porque os particulares resolvem que é lei, é a lei que transfere aos particulares, né? Então, o positivismo e o monismo jurídico, eles são teorias que são bem complexas e ainda tem muito a discutir nas questões contemporâneas, tá? Agora, por exemplo, se a gente quiser analisar uma questão histórica, na Idade Média, é óbvio que havia pluralismo jurídico. É óbvio que diferentes instituições produziam normas diferentes e elas tinham suas próprias lógicas e tudo isso era visto dentro de um panorama legal do chamado direito comum, em que havia uma pluralidade de ordens jurídicas. Agora, dizer que na Idade Média existia, ou dizer que isso hoje no Brasil existe, ou que em outros países existe, é diferente de dizer que deveria ser assim. Então, eu posso dizer assim, em determinada vizinhança, agentes do Estado não entram. Quem governa e quem determina as regras de conduta, de comportamento, são outras pessoas. Uma coisa é descrever isso do ponto de vista sociológico. Outra coisa é dizer assim, não, eu acho legítimo que existam diferentes ordens, e eu acho que o Estado ele não deve adentrar determinadas áreas, porque são áreas autônomas. Isso já é uma outra discussão. Então, uma coisa é fazer uma análise sociológica, outra coisa é uma análise normativa do pluralismo. O Estado sempre na tentativa de trazer esses possíveis pluralismos para ele, né? Por exemplo, institucionalizar os sindicatos, normatizá-los dentro de uma estrutura estatal. Porque há um debate, né, se o sindicato é uma estrutura pública ou privada. A questão justamente, o Estado talvez o interesse de trazê-lo para essa unidade e mantê-lo dentro do seu controle. Eu diria assim que o Estado ele não é uma pessoa que toma decisões, né? Mas os seres humanos eles usam o Estado como um instrumento que é muito estratégico, né? Para as suas próprias agendas, para os seus próprios objetivos, né? Pode ser ou democrático ou autoritário. Tem pessoas que acham que levar isso para o âmbito estatal é mais democrático, porque permite o processo de influência, de eleições, deliberação. Outros já vão achar que é mais autoritário, porque seria mais democrático deixar as próprias pessoas
decidirem, eu agora não vou falar, não vou concluir nada sobre isso, tá? Pessoal, façam essas últimas considerações que eu vou precisar sair. Pronto, professor. Tá bom? Isso. Onde eu posso conversar com o senhor para tentar responder as perguntas? Porque agora se tornaram Fórum. perguntas. São perfeitos. O Então, fórum eu da vou nossa disciplina. no fórum. Muito Aí mais depois prático. posso gravar um vídeo só com base nas perguntas do fórum, Perfeito. tá? A Obrigado. gente faz material extra baseado no fórum. Diga. Obrigado. Vou fazer lá. Próximo. Professor, bom dia. O senhor comentou no início da aula que o pluralismo jurídico e a multiplicidade de normas são coisas diferentes. Porém, eu queria saber se esse pluralismo ele implica multiplicidade, porque a partir do momento que as pessoas impõem sua opinião pública, seu direito plural, cabe ao Estado, né, acatar ou não essa opinião pública, essa participação pública. Eu queria saber se a partir disso é possível que a multiplicidade das normas ocorra, pelo menos no ramo jurídico. Tá, legal. Eu gostei bastante das perguntas. Então, eu vou pedir para você colocar essa questão no fórum da nossa disciplina, porque daí, a partir dali, eu vou elaborar uma discussão, talvez gravar um vídeo ou escrever por ali, e a gente vai encontrar algumas respostas. Tá? Não há resposta definitiva, mas a gente vai avançar na matéria a partir dali. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço muito a participação de vocês e espero revê-los na semana que vem. Ok, obrigado, professor. Um abraço. Bom dia para você.